Olá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui na nossa live de hoje, uma alegria, um prazer estar com vocês, mais um dia, mais um assunto muito importante, o tema de hoje é a vida após a morte, ou existe vida após a morte, ou como é a vida após a morte. Esse é o tema de hoje, lembrando para vocês que toda quinta-feira, 22 horas, até as 23, eu estou com vocês direto, falando, conversando, tirando as dúvidas, perguntas. E quero dizer para vocês que hoje mais um tema muito importante. Bem, antes de começar a falar sobre o tema de hoje, como é a vida após a morte, eu quero dizer que nós estamos, primeiramente, todas as palestras, todas as lives anteriores estão disponíveis no nosso Sara Play. Já assinou o Sara Play? Não assinou? Assine lá. O que você faz? Simples. Você, primeiro você vai na Google Store, na Apple Store e baixa o Sara Play, certo? Ele é gratuito, põe um e-mail válido, uma senha, a partir daí você escolhe o pacote full, intermediário ou gratuito. Ajuda a gente no pacote full para a gente poder levar o evangelho mais longe. E eu quero te lembrar que todas as lives estão no pacote gratuito, ou seja, mais simples ainda, né? No pacote full ou no intermediário você precisa passar cartão de crédito e às vezes isso burocraticamente dá uma embananadinha, né? Eu, por exemplo, sou ruim demais para mexer com cartão de crédito, nem em compras virtuais, mas no gratuito é muito simples. Então, vai no Sara Play, você vai curtir essas lives, todos os temas. Já falei sobre tatuagem, depressão, ansiedade, já falei sobre tanto assunto. E quero te lembrar que também nós estamos com um canal do YouTube. Lá no YouTube também você tem uma palhinha de todos esses temas que temos conversado. Tá bom, gente? Ok? Vai conectando. No Sara Play, você pode ter acesso a filmes, documentários, DVDs, a músicas, ao culto ao vivo, rádio, TV ao vivo, tudo isso para te abençoar. Facilita muito, né, gente? O Sara Play, aonde você estiver no mundo, você está com tudo na ponta do dedo, apenas com a internet de 3G. Bom, né? Facilita demais. Bem, eu quero dizer para vocês que essa live hoje já está no ar, e se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você já pode começar a falar comigo. Claro que eu não vou poder responder todo mundo, mas pelo menos algumas perguntas ou algumas considerações pelo canal aí, do canal que você está usando. Se você estiver no Insta, você vai lá no canal, se você estiver no compartilhar, se você estiver no Twitter também, enfim, pelo Face, nós estamos ligados com vocês, ok? O tema de hoje é como é a vida após a morte. Como é a vida após a morte. E eu quero dizer para você que hoje nós temos muito material para compartilhar, para discutir, para falar. Né? Eu acredito que algumas perguntas são muito importantes. Tudo isso vai ser discutido aqui em nosso bate-papo no dia de hoje, ou melhor, nesta noite de hoje. Quero lembrar para vocês também que a gente que você possa me ajudar dentro do possível, compartilhando aí o canal, compartilhando aonde está hospedado. Você pode ir depois assistir, se você não puder. Eu dei uma passadinha, vi o bispo, viu o assunto, me interessou, mas não consigo assistir todo agora, porque eu tenho reunião, tenho compromisso. Então amanhã ou depois vou visitar lá. Faça isso, tudo certo. Você vai ter, fora a integração, que não vai ser ao vivo, o restante vai estar disponível para você. Tá bom, gente? Ok? Bom, quando a gente começa a falar sobre como é a vida após a morte, primeiro eu tenho que falar sobre o que é a vida, existe vida após a morte. Então, existe vida após a morte? Primeira consideração. Segunda é, como é a vida após a morte? Ok? E, antes de tudo, o que é a morte? Então, nós temos que discutir hoje três coisas. Primeiro, o que é a morte. Depois, o que é a morte. Depois, existe vida após a morte. E, por fim, como é a vida após a morte? Perguntas bem complexas, né? Na vida após a morte, a gente mantém a nossa consciência aqui?
ou a gente perde a consciência? Mantém a memória ou só a consciência? Essa consciência é uma consciência conectada com a memória do passado, a que vivemos aqui, ou não? Então, tudo isso a gente vai tentar discutir hoje, tá bom? Então, começando falando sobre a morte, eu quero dar uma base bíblica no livro de Gênesis, capítulo 3, quando o Senhor Deus falou com Adão sobre os princípios para ele e Eva estarem no Éden. E o Senhor disse, né, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, só não comereis da árvore do meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás. Essa foi uma ordem que o Senhor Deus deu, e eu quero... aqui diz assim, capítulo 2 do livro de Gênesis, versículo 17. Mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, com certeza morrerás. E a palavra no hebraico para morrer é mof, pronúncia difícil, né? Mof. Essa palavra quer dizer, o dia que você comer, você vai interromper a conexão, você vai ser alijado ou desconectado. A morte, você já pensou nesse conceito? O que é a morte? Muito engraçado, porque o conceito de morte é um conceito que a gente sabe o que é na prática, mas muito difícil de conceituar de maneira teórica, né? A gente sabe pela experiência, dor, feridas, saudades, desespero, sabe que nunca mais vai encontrar a pessoa, vê-la, ter interação com ela, mas é muito difícil de conceituar o que é a morte. Eu acho que um dos melhores conceitos sobre morte que eu usei na minha palestra, Ciência e Fé deste ano, você pode ir lá, Ciência e Fé, no Sara Play, Ciência e Fé deste ano, 2019, Bispo Rodovalho, o que é a morte, e existe morte, existe vida após a morte, e o que é essa vida, né? Como é que essa vida se processa. Praticamente, a base do que eu estou dando aqui, eu vou dar muito superficialmente, mas lá no Sara Play está bem profundo, você pode assistir, foi uma palestra de quase 1 hora que eu dei, tá bom? E lá eu mostrei uma coisa, a palavra no hebraico aqui para morte, morf, é uma palavra que quer dizer desconexão, falta de resposta. E eu acho que esse é o melhor conceito do que é morte. O que é morte? Falta de resposta. Falta de conexão. Você fala com a pessoa, ela não te escuta, ela não vai ter mais conexão e nem resposta às pessoas, ela não terá mais resposta ao meio ambiente físico, nem ao planeta, por meio do ar, da água, dos alimentos, ela não vai ter mais resposta a nenhum estímulo físico, emocional, né? Ela foi desconectada, desligada no circuito que nós temos chamado vida, consciência. Então é como se tivesse um tanto de lâmpadazinhas ligadas num experimento e uma lâmpada queimou, né? Todas estão acesas, mas uma lâmpadazinha queimou, apagou. Ou seja, ela perdeu a capacidade da energia passar por meio dela, a consciência, a inteligência, a interação com o meio ambiente, né? A interação com os outros seres humanos em todos os níveis. Então isso é a morte. Falta de resposta, falta de conexão, falta de resposta ou conexão a qualquer estímulo.